Questões de número 43 a 46. Está pedindo para a gente resolver a equação, né? Resolver cada uma dessas equações. Então tá, pessoal. Eu vou procurar resolver cada uma dessas equações, mostrando qual propriedade dos módulos que eu estou usando, tá? Bom, para resolver essa equação aqui, eu vou usar a seguinte propriedade. Módulo de x igual a A. Logicamente, A que um número maior ou igual do que zero é equivalente a escrever x igual a mais ou menos A, tudo bem? É uma das propriedades dos módulos que existe. Se módulo de uma quantidade está dando o número A, esse A aqui sendo um número maior ou igual do que zero, significa que o x é igual a mais ou menos A, tudo bem? Então vou usar essa propriedade para resolver essa equação. O que eu tenho aqui, ó? Módulo de uma quantidade está dando 3. A propriedade diz para a gente que essa quantidade é igual a 3 ou essa quantidade é igual a menos 3. Então você faz o seguinte, 2x igual a 3 ou 2x igual a menos 3. Pronto, resolve cada uma dessas equações. 2x igual a 3 significa x igual a 3 meios, né, o 2 dividindo. E aqui 2x igual a menos 3 significa x igual a menos 3 meios. Excelente, acabou. A solução dessa equação chamada de modular vai ser menos 3 meios e mais 3 meios. Pronto, isso aqui já é o item 43. 44. Vamos ver logo o que diz 44. 44 diz pra gente módulo de 3x mais 5 igual a 1. Módulo de 3x mais 5 igual a 1. Vou usar a mesma propriedade, pessoal, a mesma propriedade. O que ela diz mesmo? Módulo de uma quantidade está dando A, significa que essa quantidade é igual a mais A ou menos A. Não é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Módulo de 3x mais 5 igual a 1. Então, isso significa que 3x mais 5 é igual a 1 ou 3x mais 5 igual a menos 1. Vamos lá? Resolver as duas equações agora. Aqui vai ficar 3x igual a 1 menos 5, né? O 5 para o segundo membro. 3x igual a 1 menos 5 vai dar menos 4. E, portanto, o x vai ser menos 4 terços. Já é uma solução, menos 4 terços. A segunda equação agora, 3x mais 5 igual a menos 1, significa 3x igual a menos 1 menos 5, ou seja, 3x igual a menos 1 menos 5 vai dar menos 6, e, portanto, o x vai ser menos 6 dividido por 3, e menos 6 dividido por 3 vai dar menos 2. Menos 2. Excelente. Logo, a solução dessa equação vai ser quem? Vai ser menos 2, né? Colocando aqui em ordem crescente, e menos 4 terços. Pronto. Questão 45, módulo de x mais 3 igual a módulo de 2x mais 1. Bom, para resolver essa equação modular, eu vou usar a seguinte propriedade, ó, módulo de x igual a módulo de A. Aqui nesse caso não importa se A é positivo ou negativo, não importa não, porque aqui a gente está tomando módulo. Módulo de uma quantidade igual a módulo de uma outra quantidade, isso significa, pessoal, que o x é igual a mais ou menos A. A primeira quantidade é mais ou menos a segunda quantidade. Essa é a propriedade que eu vou usar. Módulo de x igual a módulo de A significa x igual a mais ou menos A. Exatamente nesse contexto que eu estou aqui, olha, módulo de uma quantidade igual a módulo de outra quantidade. O que a propriedade diz pra gente? Que a primeira quantidade é exatamente igual à segunda quantidade, ou seja, o x mais 3 é igual a 2x mais 1, já vamos registrar isso aqui, x mais 3 igual a 2x mais 1, ou o que mais pode acontecer? A primeira quantidade ser o oposto da segunda quantidade, né? Ou seja, o x mais 3 ser igual ao oposto dessa quantidade aqui, que é o menos 2x menos 1. Pronto, vou resolver cada uma dessas equações. Bom, aqui a gente vai obter x, esse 2x para o primeiro membro, menos 2x, igual a 1, o 3 para o segundo membro, menos 3. X menos 2x é menos x, igual a 1 menos 3, menos 2. Aí você pode multiplicar por menos 1, né? Se menos x é igual a menos 2, significa x igual a mais 2. Bom, x igual a 2 já é uma solução dessa equação. Agora, a segunda parte, né? X
esse menos 2x para o primeiro membro mais 2x, igual a menos 1, o 3 para o segundo membro, menos 3. X mais 2x dá 3x, igual menos 1 menos 3 vai dar menos 4, e, portanto, x é igual a menos 4 terços, né? 3 está multiplicando, passa dividindo. Bom, em vista disso, a solução dessa equação modular vai ser menos 4 terços e 2. Pronto. Aí já está a resolução do item 45. Já vamos fazer o 46. O que diz aí a questão de número 46? Módulo de 2x menos 1, ó, 46. Módulo de 2x menos 1 sobre quem? Sobre x mais 1 igual a 3. Sobre x mais 1, né? Módulo disso tudo aqui igual a 3. É isso? Módulo de 2x menos 1 sobre x mais 1 igual a 3. O 46 a gente vai resolver usando a propriedade que a gente usou para resolver as questões 43 e 44. Qual é mesmo? Módulo de x igual a A, logicamente A aqui um número maior ou igual do que zero, significa que o x é mais ou menos A, né? X é igual a mais ou menos A. Se o módulo de uma quantidade está dando um número A maior ou igual a zero, então essa quantidade é igual a mais A ou essa quantidade é igual a menos A. Exatamente nesse contexto que eu estou. O módulo dessa quantidade está dando 3. Então, o que isso significa? Que essa quantidade é igual a 3, 2x menos 1 sobre x mais 1 é igual a 3, ou essa quantidade é igual a menos 3. 2x menos 1 sobre x mais 1 igual a menos 3. Pronto, agora a gente resolve cada uma delas, né? Vamos lá? Vamos ver o que dá para a gente fazer. Bom, aqui você pode pensar em multiplicar cruzado, né? Como se fosse desigualdade, você não poderia fazer isso não, tá, pessoal? Já que é igualdade, que a gente tem uma igualdade, você pode pensar no multiplicar cruzado sem problema nenhum. Agora, se fosse sinal de maior ou menor, não pode fazer assim não, tá? Você teria que fazer outros procedimentos. Bom, então multiplicando cruzado, primeiro nesse sentido a gente vai obter 3 vezes x dá 3x, 3 vezes 1, 3, igual 2x menos 1 vezes 1 é 2x menos 1. Bom, tudo que tem x eu vou deixar no primeiro membro, que não tem que passar para o segundo membro. 3x, esse 2x para o primeiro membro, menos 2x, igual a menos 1, esse 3 para o segundo membro, menos 3. 3x menos 2x vai dar x, igual a menos 1 menos 3, menos 4. X igual a menos 4 já é a solução, uma solução da nossa equação modular. Bom, aqui, novamente, a gente pode pensar em multiplicar cruzado. Menos 3 que multiplica x mais 1. Primeiro estou multiplicando nesse sentido. Menos 3 vezes x vai dar menos 3x. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Igual. 2x menos 1 vezes 1 dá 2x menos 1. Tudo que tem x a gente deixa no primeiro membro. Menos 3x. Menos 2x. Igual a menos 1. Esse menos 3 para o segundo membro, mais 3. Menos 3x menos 2x, menos 5x. Igual a menos 1 mais 3 vai dar 2, né? E, portanto, o x aqui vai ser menos 2 quintos. Dessa forma, a solução dessa equação modular vai ser quem? Menos 4 e menos 2 quintos. Questão de número 47 a 56 está pedindo para a gente resolver as inequações. Antes da gente começar a resolver essas inequações, deixa eu comentar com vocês as duas propriedades que nós vamos usar para resolver inequações modulares. Vamos lembrar aqui a definição de módulo? Olha, módulo de um número x é o próprio x, se acontecer o seguinte, se esse x for um número maior ou igual do que zero. E vai ser o oposto de x, ou seja, o menos x, se o x for um número menor do que zero. Essa é a definição de módulo. Módulo de um número, que você notaciona assim, ó, duas barrinhas x, módulo de um número x, vai ser o próprio x se ele for um número maior ou igual do que zero, e o oposto dele, ou seja, o menos x, se ele for um número menor do que zero. Por exemplo, o módulo de 3 é igual a 3, porque 3 é um número maior ou igual do que zero. Então o módulo dele é ele mesmo. Por outro lado, o módulo de menos 5, observa, vai ser o oposto de menos 5, porque 5 é um número negativo. E módulo de um número negativo é o oposto dele, ou seja, o oposto de menos 5
é o mais 5. E o módulo de zero, por exemplo, olha, é zero, porque o módulo de x vai ser o próprio x se esse x, inclusive, for o zero. Tá vendo aqui? Ó, maior que zero ou igual a zero, tá bom? Bom, mas o interessante dessa definição é a gente saber interpretá-la geometricamente. Existe uma interpretação geométrica para a definição de módulo, que é a seguinte. Quando é pedido para você calcular o módulo de 3, geometricamente está te questionando o seguinte: considere a reta real. Considere a reta real. Qual é a distância do 3 até a origem? Olha, a distância do 3 até a origem. Qual é essa distância aqui? É 3. Essa é a interpretação do módulo. Então, módulo de 3 é igual a 3, tá bom? Bom, o que é o módulo de menos 5? O que está te questionando? Na reta real, considere o menos 5. O menos 5. Qual é a distância do menos 5 até a origem, até o zero? Olha, essa distância aqui é o quê? É 5 positivo. Essa é a interpretação geométrica do módulo, tá? Módulo de um número na reta real, né, significa que é a distância desse número até a origem, tudo bem? Bom, em vista dessa interpretação geométrica, a gente consegue entender bem as propriedades dos módulos usadas para resolver inequações, que são as seguintes. Vamos supor que você tem assim, ó, módulo de x igual a 7. Módulo de x igual a 7. Muito bem. Geometricamente, isso aqui está te questionando o quê? Quais são os números na reta real, tal que a distância até a origem zero vai dar 7. Aí você vai concluir que é o mais 7 e o menos 7. Tudo bem? Então aqui significa x igual a mais ou menos 7. Bom, agora vamos supor que você tenha essa situação aqui, ó. Módulo de x é menor do que 7. Menor do que 7. Opa, vamos pensar aqui agora? Módulo de x menor do que 7. Deixa eu até fazer outra reta aqui, ó. Vou até fazer outra reta real. Vamos supor que aqui esteja o zero, né? Eu quero módulo de x menor do que 7. O que está sendo questionado para você? Quais são os números na reta real, tal que a distância deles até o zero é menor do que 7. É uma quantidade menor do que 7. Então, vamos supor que aqui esteja o 7, olha. Aqui esteja o 7 e aqui esteja o menos 7. Vê se você concorda comigo. Todo e qualquer número nesse intervalo aqui, olha, todo e qualquer número aqui nesse intervalo é tal que a distância dele até o zero é menor do que 7. Por exemplo, aqui nesse intervalo a gente tem o menos 6. A distância do menos 6 até o zero é 6 positivo, é menor do que 7. Aqui, por exemplo, a gente tem o 3. A distância do 3 até o zero é 3, que é menor do que 7. Então, se o módulo de x é menor do que 7, você vai concluir o seguinte, que esse x está variando de menos 7 a mais 7. Então, fica assim, ó, menos 7 menor que x, que é menor do que 7. Bom, então, isso está mostrando para a gente, pessoal, isso está mostrando para a gente que módulo de x menor do que a, logicamente esse a aqui é um número positivo, né? Módulo de x menor do que a, significa que o x está variando de menos a mais a, ou seja, menos a menor que x, que é menor do que a. Essa é uma das propriedades que a gente vai estar usando aí para resolver inequações modulares. Entenderam, pessoal? Módulo de x menor do que a significa que o x está variando de menos a até mais a, tá? Esse é o objetivo desses vídeos, né? É fazer uma resolução comentada do apêndice A. Então, por isso que eu estou parando, fazendo umas discussões aqui, tá bom? Bom, agora vamos supor que seja assim, olha, módulo de x maior do que 7. Módulo de x maior do que 7. Qual é a interpretação geométrica disso aqui? Quais são os números da reta real, tal que a distância deles até a origem zero dá um número maior do que 7. Bom, a gente vai concluir que são esses números aqui, olha. Esses que estão à direita do 7 e esses que estão à esquerda do menos 7. Todo e qualquer número à direita do 7 é tal que a distância dele até o zero dá maior do que 7. Por exemplo, o 8 está à direita do 7, tá vendo? A distância do 8 até o zero dá 8, que é maior do que 7. Olha para cá, o menos 9, por exemplo, aqui à esquerda do menos 7, o menos 9. A distância dele até o zero dá 9. Então, o módulo dele, né, é um número maior do que 7. Tudo bem? Então, módulo de x maior do que 7, a gente está verificando que significa que o x é menor que menos 7 ou o x é maior do que mais 7. Ou seja, de modo geral, módulo de x maior do que uma quantidade positiva, né, significa que o x é menor do que menos essa quantidade ou
x é maior do que mais essa quantidade, conforme você está observando aqui, tá? Módulo de x maior do que 7 significa x menor que menos 7 ou x maior do que 7. Generalizando, módulo de x maior do que a significa x menor do que menos a ou x maior do que a. Essas são as duas propriedades que a gente vai usar para resolver as inequações modulares aí pedidas. Então tá, vamos à resolução. Aqui na questão 47 a gente tem módulo de x menor do que 3. De acordo com essas discussões que a gente teve, módulo de x menor do que 3 significa que o x está variando de menos 3 até mais 3. Então você vai colocar assim, ó, menos 3 menor do que x, que é menor do que 3. Acabou. Solução dessa inequação vai ser o intervalo aberto em menos 3 e aberto em 3. Excelente. Esse já foi a 47. 48 agora. Módulo de x maior ou igual do que 3. 48. Módulo de x maior ou igual do que 3. Bom, se módulo de x é maior ou igual do que 3, então o que isso significa? Que o x é menor ou igual do que menos 3 ou x maior ou igual do que 3. Estou usando as duas propriedades que a gente discutiu, tá bom? Portanto, a solução dessa inequação vai ser o intervalo de menos infinito até o menos 3, fechado aqui no menos 3, união com o intervalo que vai de 3 fechado até mais infinito. É assim que você escreve a solução, tá bom? Que mais? Agora, 49, módulo de x menos 4 menor do que 1. 49. Módulo de x menos 4, isso mesmo, né? Módulo de x menos 4 menor do que 1. Então, o que a propriedade diz para a gente mesmo? Que se módulo de x é menor do que a, logicamente há um número aqui maior ou igual do que 0, significa que o x está variando de menos a menor que x, que é menor do que a. Então, módulo de x mais menos 4 menor do que 1 significa que esse x menos 4 está variando de menos 1 até mais 1. Então, você escreve menos 1 menor do que x menos 4, que é menor do que 1. Na intenção da gente isolar o x, né, eu quero o x, você pode somar mais 4 a todos os membros dessa desigualdade, né? Porque aqui tem o menos 4, você soma mais 4, você vai obter o x sozinho. Menos 1 mais 4, isso vai dar 3. Menor que x, menos 4 mais 4 dá 0, não precisa colocar, que é menor que 1 mais 4, 5. Acabou. A solução dessa inequação vai ser um intervalo aberto em 3 e aberto também em 5. Pronto. 40, esse é 49, né? 50 agora, questão de número 50. Diz o quê? Módulo de x menos 6 menor que 0,1. Módulo de x menos 6 menor do que 0,1. É isso mesmo? Módulo de x menos 6 menor que 0,1. Mesma propriedade, na verdade. Módulo de uma quantidade menor que um número real positivo significa que essa quantidade está variando de menos esse número até mais esse número. Esse aqui que eu estou usando, tá? Então aqui você vai obter menos 0,1 menor que x menos 6, que é menor do que 0,1. Na intenção de deixar o x sozinho, o que a gente faz? A gente soma mais 6. Então, menos 0,1 mais 6, isso vai dar 5,9, né? O mesmo que 6 menos 0,1. 5,9. Menor que x menos 6 mais 6. Esse menos 6 com esse mais 6 você vai simplificar, né? Vai ficar o x sozinho. Menor do que 0,1 mais 6, 6,1. Pronto, agora é só escrever a solução dessa inequação. A solução vai ser o intervalo aberto de 5,9 até 6,1. Pronto, acabou.